Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 8º dia, a nossa Mãe do Céu teve o mandato do seu Criador para salvar o destino da humanidade. E aí vocês me falam, né? Logo já no começo, muitas pessoas já questionam, ela vai salvar a humanidade? Mas é Jesus, ela só é um ventre materno, né? Ela só é uma mulher que foi usada por Deus, podia ser qualquer outra mulher, não. Esse é o detalhe, que os nossos amigos protestantes estão muito enganados. Ela não foi essa mulher que a Record pinta, né? Nas suas novelas, totalmente ao contrário, totalmente avessa. Eu queria muito que essa novela nunca tivesse existido. Essa novela de Jesus, feita pela Record, só por causa do jeito que eles expuseram a vida de Maria e José de uma forma tão mentirosa, assim, tão... Meu Deus, o que eles estão tentando conseguir com isso? É a nossa mãe, gente. É a rainha do céu e da terra. Como a nossa rainha é bondosa por permitir, como Deus é bom e misericordioso, por permitir que coisas terríveis são faladas dela. Porque ela sabe que desde sempre, todo momento, desde quando surgiu a mulher, o demônio já estava atento, vigiando porque sabia, lá no céu, ele não aceitou que existisse uma mulher acima dele, não aceitou que existisse a encarnação do Verbo Divino, né? Não aceitou e foi o teste que Deus fez para eles e eles caíram, né? E hoje, mais do que nunca, eles trabalham para fazer os homens também, né? Detestarem a Mãe do Céu da mesma forma que ele detesta. E é muito triste. Se eu fosse protestante, eu ia me sentir muito triste do demônio ter poder na minha vida. Do demônio ter conseguido fazer eu não gostar de uma pessoa. Ou qualquer outra coisa que o demônio poderia ter conseguido em mim. Ter conseguido ganhar em minha vida. Referente a isso, principalmente. Referente a esse amor da Mãe do Céu por nós. Que teve o mandato de salvar o destino da humanidade. Por que ela teve o mandato? E outra coisa linda de ontem que eu li no volume 21, uma revelação inédita que nunca ninguém sequer cogitou. E é uma coisa óbvia. A gente que precisa ouvir da boca de Deus, né? Pra gente poder acreditar nisso, pra poder a gente assumir essa verdade. Mas é uma verdade que já estava aos olhos da gente. Muitas pessoas vão ouvir e vão falar, nossa, Aline, você não sabia disso? Não, todo mundo que é mariano sabe tudo de Nossa Senhora, está sempre pronto para não ver mais nenhuma surpresa, né? Mas Jesus falou assim, se não fosse ela, não teria Eucaristia. Ela garantiu para Jesus que ela ia dar o destino que a Eucaristia, né, merecesse, que era para ela que ele estava dando a Eucaristia, que era para ficar para ela, e daí dela iria ficar para os filhos. Né? Ela assumiu a responsabilidade diante de Jesus, né? De que ele poderia dar a Eucaristia para nós, deixar a sua presença, né, divina no simples pão e um pouco de vinho, porque ela garantiria da parte dela que ela iria manter a proteção, né, manter o cuidado que era para ela. E daí por causa dela, Jesus falou, por você, eu vou dar a Eucaristia. Eu vou fazer esse milagre acontecer da Eucaristia. Por você, Mãe. Vocês acham que eu tô mentindo? Não, acabei de ler ontem à noite, no volume 21 que eu tô traduzindo. É uma coisa linda demais, gente. Não tem que falar, não. É Nossa Senhora realmente. A nossa Rainha Imaculada, a nossa Mãe. E a gente vem nesse dia de joelhos, venha de joelhos, se abandone nos braços dessa Mãe. Abandone-se.
Dê a sua vontade humana. Depois do que eu li ontem no volume 21, é impossível a gente querer resistir a qualquer coisa que Deus queira da gente. Não dá para resistir. As coisas que eu li ontem são assim, já abri o céu. Eu tô até agora sim, sem respirar. Suspirando para vir esse reino logo da divina vontade sobre nós. Meu Deus, como eu desejo isso mais do que nunca na minha vida, meu Deus. Como eu quero, Senhor. Como eu quero ser feliz na sua felicidade. Como eu quero ser feliz com a sua felicidade. É a única coisa que me importa. Eu não quero a minha felicidade sem a sua felicidade. Eu não quero realizar nada na minha vida sem realizar em contrapartida principalmente a sua vontade. Porque somente na sua vontade eu sou feliz. Somente na sua vontade eu posso sorrir. Somente na sua vontade eu posso dormir em paz, tranquila. Porque eu sei que o Senhor está sendo honrado. Que o Senhor está sendo glorificado novamente. Que o Senhor não está sendo mais rejeitado pelas criaturas. E aceitar isso é fácil. É fácil para quem te ama. Tudo que o Senhor vem revelar para a gente só ajoelha e fala: faça-se. Glórias a ti, ó Senhor. Glórias a ti, ó Senhor. Por tudo que o Senhor está revelando para nós, por todas as revelações, por todas as suas verdades, por todos os presentes que o Senhor está dando na doutrina da divina vontade. É um presente um após o outro mais lindo que a gente não tem tamanho de imaginar como se fará isso. Nós somos essa mãe, como se fará isso? Como se fará isso? Seremos como Maria, como se fará isso? E nos colocaremos aos seus pés, ajoelhados e a confiaremos em vós. Seremos extensão da tua presença na terra e sabemos que o Senhor pode fazer qualquer coisa mudar, qualquer coisa ser restaurada, qualquer vida ser curada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai misericordioso, Senhor Deus do universo. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor por ter nos dado essa mãe com mandato de salvar o destino da humanidade. Eu creio, eu acredito, eu tomo posse dessa verdade da Rainha do Céu, que é a nossa Rainha. Então vamos meditar esse dia, né? O que a nossa mandatária divina quer dizer? Então vamos lá, meus queridos filhos. Saiba que eu amo muito vocês. Confiem na sua mãe e assegurem-se de que vocês trarão a vitória sobre suas vontades próprias. Eu quero, Senhora. Eu quero, Mãe Santíssima, Mãezinha do céu. Eu quero muito, muito mesmo vencer diante da minha vontade própria. Se vocês forem fiéis a mim, sim, fiéis a ti, não tem problema nenhum eu ser fiel a ti, ó Mãe. Não tem problema nenhum, nenhuma pessoa pode questionar. Eu quero e vou, ela vai assumir. Ela diz, eu vou assumir todo o compromisso em vocês, do mesmo jeito que a senhora fez com a Eucaristia, né? Eu vou assumir todo o compromisso. A senhora assumiu isso. A senhora disse para Jesus, eu assumo, filho, o compromisso de garantir que a Eucaristia seja sagrada, para manter, né? Até hoje os padres, só padres, sacerdotes, ordenados que podem, né, consagrar a Eucaristia. É ela que tem esse mandato de manter esses homens, né, protegidos. Apesar de muitos deles estarem fazendo o ato em pecado mortal, mas ela sempre garantiu que nesse momento o Espírito Santo reinasse. O Espírito Santo fosse dominante. E que a Eucaristia, por mais que estivesse em mãos podres, ela não ia deixar de existir. Que ela esteve sempre em todas as missas, em todas as celebrações eucarísticas. Todas, vigilante, atuante, para que a Eucaristia, pelo menos uma alma, estivesse adorando Jesus do jeito que ele merece. Em todos esses anos, Nossa Senhora esteve em cada celebração eucarística realizada no planeta Terra. Nunca saiu de perto do sacrifício do seu filho, debaixo da cruz.
no momento em que o padre leva as substâncias sacramentais para serem consagradas, para se tornarem o corpo e o sangue do nosso Jesus Cristo. Tem coisa mais linda do que isso? Todas as missas, Nossa Senhora está ao lado, vigilante, e ainda traz São José para ser o guardião, como sempre foi. Obrigado, Mãe Santíssima, pela tua presença em cada celebração eucarística, onde o céu aconteceu e a Senhora estava ali para receber e adorar Jesus como ele merece. Enquanto ninguém adorasse, enquanto ninguém dava o valor que ele merecia ali, a Senhora dava todo o valor e estava presente. Obrigado, Mãe Santíssima, por nos assegurar que esse presente do céu estivesse aqui na terra para a nossa glória, para o nosso amor, para a nossa vida não ser tão vazia da presença de nosso Deus. Mesmo nós não sermos nem um pouco dignos, nem um pouco dignos, mesmo depois de termos ofendido tanto a imagem de seu Filho sacramentado, quantas e quantas vezes os nossos pensamentos estavam longe da Eucaristia naquele momento, pensando somente em nossas dores, pensando somente em nossas as bobeiras que nós trazemos no coração, no momento de ficar calado, no momento de somente contemplar o mistério do nosso Deus na terra em vida, vivo, presente, de verdade, real, substancial, sensível, que podemos tocar. Meu Deus, e a gente quantas vezes pensando em qualquer outra coisa nesse momento, e não pensando nele, e não olhando em direção a ele, estando com os olhos fixos na imagem do seu amor por nós, da sua luta, do seu sacrifício, o seu sangue derramado na cruz. E a mãe fala pra gente, tudo que fiz foi me colocar no colo do Pai Celestial. Eu era pequena, ainda não nascida, mas a divina vontade na qual eu já possuía vida, né? Porque eu já estava no sonho da vontade de Deus, já estava no projeto de Deus, né? A encarnação do Verbo, e precisava de uma mãe para isso, né? E Deus, Jesus, ele faz a sua mãe, ele sonha como vai ser a sua mãe, né? E ele sabe tudo desde o começo até o fim, né? De tudo. Então ele sabia como a mãe dele precisava ser, né? Que ela precisava receber para ser a mãe que ele, né? Um Deus merecesse para a glória dele. E ele providenciou na liberdade dessa mulher, uma mãe livre, não era escrava, livre, ela que se voluntariamente se escravizou à vontade divina, ela que quis, na sua liberdade. Nunca Deus obrigou Nossa Senhora, nunca foi um robozinho para receber o ventre. Jesus Cristo nunca, sempre foi uma pessoa livre como todos nós, e mais livre que todas, mais livre de todas, porque não tinha o pecado original em si, porque o pecado original escraviza ela, nem isso ela tinha, ela era mais livre que todos nós juntos misturado, livre, totalmente livre do pecado original. E ela, graças a Deus, foi protegida, 1000 anjos a serviram, mas isso não quer dizer que atrapalhou, muito pelo contrário, ela ficou muitos anos privada da presença dos anjos, de ver os anjos, de ver a Deus, ficou muitos anos sendo provada a sua fé, a sua fidelidade. A vida dela na mística Cidade de Deus, a gente está colocando no nosso canal, ouçam, para vocês conhecerem. Nós vamos continuar os tomos 2, tomos 3, tomos 4, logo que possível, amanhã, sábado, né? Eu creio que eu consigo fazer essa graça de poder dedicar mais. Obrigado, Mãe do céu. Ela disse, eu era pequena, ainda não nascida, mas a divina vontade na qual eu já possuía vida tornou-me as visitas ao meu Criador acessíveis.
Para mim, todas as portas, as ruas estavam abertas e eu não tinha medo delas. Somente a vontade humana põe medo, desconfiança e faz as pobres criaturas ficarem longe daquele que as ama tanto e quer ser cercado por seus filhos e filhas. Então, se as criaturas estão com medo e não sabem ser como um filho, uma filha para seu pai e Criador, é um sinal de que a vontade divina não reina nelas. E, portanto, essas criaturas são torturadas e se tornam os mártires da vontade humana. E esses mártires aqui da vontade humana não é coisa boa, não. Tá? Não é mártires bons, não. É assassinados mesmo. Né? São mortos, sacrifícios vivos de uma morte que não tem valor nenhum para Deus, que não tem nenhum mérito, que é da vontade humana. Pessoas mortas por causa da vontade humana. Portanto, nunca façam as vossas vontades. Não queiram se torturar e se martirizar sofrendo sobre a escravidão de suas próprias vontades humanas. As pessoas que mais se torturam, se martirizam, sofrendo sobre a escravidão de suas vontades humanas, são as pessoas viciadas. Em todo tipo de vício, tem vício de todos os tipos imagináveis. As pessoas viciadas, alienadas, né, que estão vivendo essa escravidão mesmo das vontades humanas. Aí tem um livro que chama Mais Esperto que o Diabo, que fala sobre essa como que acontece a alienação, né, da vontade humana. É o próprio demônio ele é entrevistado, mas só que é um material que é assim, ele não é cristão, ele não tem essa função. Ele tem a função pura é o próprio demônio explicando como ele domina as pessoas. Como ele transforma essa vontade humana, né, da pessoa numa arma contra ela mesma, para destruir a pessoa. Como que ele mantém a rede, né, de escravidão da vontade humana sobre as pessoas, administrando, né, isso na vida dos seres humanos. Então é muito interessante, quem puder ter, né, acesso a esse livro vai entender muitas coisas, né, de como funciona a vontade humana, né, de como ela te enreda, como ela te prende, como que você se torna um escravizado, né, porque o demônio ele tem esse poder de usar os artifícios da mentira, né, e ele tem uns conhecimentos que nós não temos, de leis naturais, né, que nós não temos conhecimento porque a gente não se interessa pela nossa alma. Então, uma pessoa que se interessa pela sua alma vai ler esse livro e vai ver nesse livro uma fonte de sabedoria para poder lidar com essa, né, mentira do inimigo. Quando eu li esse livro, depois disso, eu nunca mais, né, fui dominada pela minha vontade humana, né? Claro que, né, tem hábitos que são, né, tão terrivelmente assim, que você tá tão inserido nessa rede, é uma rede mesmo, você tá preso, né, uma teia de aranha, daquelas mais fortes, que você fica preso. E aí tem muitas coisas que são hábitos, que se tornam hábitos, que ele faz com que você fique habituado, viciado, né, e nesses hábitos, né, você lutando, você fazendo jejum, mortificações, muitas vezes, né, ainda você às vezes, por causa da sua fraqueza, você ainda fica ali. E aí você precisa da ajuda de Deus. Sem Deus você não sai daquela teia. O único que pode te tirar dessa teia de aranha que você está preso é Jesus. É a vontade divina, né? É Jesus agindo em você para te libertar. E aí é um processo contínuo, porque do mesmo jeito que o hábito demorou muito tempo para você adquirir, agora Jesus tem que fazer o processo inverso, desse hábito ser retirado de você aos poucos. E aí ele vai utilizando os meios, as intervenções dele, que facilitam você a deixar esses hábitos de uma vez por todas. É aquilo que a gente conversou ontem, né? Do que acontece, de como Deus vai fornecer meios para você, né, se livrar de uma tortura que você está vivendo, numa escravidão que você está inserido. E assim a gente vai aprendendo mais e mais. Então,
Então me escute, eu me entreguei nos braços da divindade muito mais, esperando por mim e comemorando ao me ver. Eles me amavam tanto que na minha aparência eles derramavam outros mares de amor e de santidade em minha alma. Nunca me lembro de tê-los deixado sem acrescentar outros presentes surpreendentes. Então, sempre que ela ia até Deus, ela tinha esse acesso, né, antes dela nascer ainda. Ela nem tinha sido concebida, né, aqui na terra, né, na mãe dela, Joaquim, no pai Joaquim, mamãe Ana, não tinha sido concebida. Essa oportunidade que ela tinha de entrar lá no trono de Deus, de ir até Deus, né, era em espírito, enquanto ela estava guardadinha no céu. Ela tinha essa liberdade de fazer isso lá antes de vir para cá. Sua alma, o seu espírito já estava, né, produzido, modo de falar, né, criado por Deus, né, e aí ela já tinha acesso a Deus, né, por ser a mãe. Ela era especial, diferente de todos nós, né, e ela lembra de tudo isso, ela sempre, né, viveu isso, e quando ela foi concebida, ela conta que ela já recebeu a razão, né, ela já tinha, dentro da barriga da mãe, ela já tinha todo o uso da razão, né, então ela tinha acesso a conversar com Deus ainda, enquanto estava no ventre materno, né, ela ia até o trono de Deus ainda, né, o seu espírito saía e ia lá, né, ia lá, era levado até Deus para conversar com Deus, para ele derramar esses mais mares de graça, de amor, de santidade. E ela, sempre que ela ia, ela sempre, né, dava o seu louvor a ele com a própria divina vontade, né, porque o que ela dava para Deus era de Deus já, né, ela só devolvia, porque ela era vazia totalmente de si mesma. Então ela recebia o que Deus dava para ela, ela utilizava esses mesmos mares de poder que ele dava, que era dele, que ele tinha derramado sobre ela. Ela pegava esses mares e ela produzia o seu louvor em direção a Deus com esses mares de santidade, de amor, de sabedoria que ela tinha. Então era somente devolver a Deus, mas dentro da sua vontade humana, dentro da sua liberdade. Ela devolvia para Deus um louvor puro, utilizando da própria, né, matéria-prima dada por Deus. Então é lindo, não tem que falar, é isso que nós vamos fazer, né? Então, enquanto eu estava em seus braços, eu orei pela humanidade e muitas vezes, com lágrimas e suspiros, chorei por vocês, meus filhos todos. Eu chorei por vossas vontades rebeldes, por seu triste destino, vendo vocês colocados na escravidão dela. Eu fico imaginando a Nossa Senhora vendo o demônio, fazendo todo esse projeto que ele faz, que ele conta nesse livro Mais Esperto que o Diabo, vendo tudo ele fazer isso em volta dos filhos dela. E os filhos caindo tudo na conversa do bicho. Nossa, eu fico imaginando o sofrimento dessa mulher, né? Ela chorando por vossas vontades rebeldes, por seu triste destino, vendo vocês colocados na escravidão dela. O que faz vocês infelizes. Imagina ela vendo isso, ela assistindo tudo que o demônio faz na nossa vida. Meu Deus, é muito triste, muito triste. Ver meus filhos infelizes me fez derramar lágrimas amargas, ao ponto de banhar as mãos do meu Pai Celestial com meu choro. E a divindade tocada, a divindade sensível, tocada pelas lágrimas da mãezinha do céu, dessa menininha, continuou me dizendo: nossa amada filha, seu amor nos liga, suas lágrimas amortecem o fogo da justiça divina. Suas orações nos puxam para as criaturas às quais não podemos resistir. Portanto, damos-lhe o mandato para salvar o destino da raça humana. Damos-lhe o mandato para salvar o destino da raça humana. Você será nosso agente no meio deles. A mamãe do céu, agente secreta. Imagina esses filmes aí do Bond, né? Missão Impossível. É a nossa mãe do céu, a nossa agente secreta, agente secreta de Deus no meio deles. E foi tão secreta que nem o demônio sabia o que ela era. Tão secreta que ela foi. Nós confiamos suas almas a você. Você defenderá nossos direitos, prejudicados por suas falhas. Você estará no meio entre eles e nós para ajustar as partidas dos dois lados. Olha que lindo, meu Deus do céu. Uma advogada, meu Deus do céu, uma promotora de Deus. Que isso, gente, que lindo. Nossa, só imaginar
Sentimos em você a força invencível da nossa vontade divina, que através de você reza e chora. Quem pode resistir a você? Suas orações são um comando, suas lágrimas reinam sobre o nosso ser divino. Portanto, avance em seu empreendimento. Então imagina Nossa Senhora, a nossa agente secreta, né? A nossa agente secreta de Deus. Aqui, e ela era secreta demais, gente. Vocês têm noção, o demônio não sabia quem era ela. O demônio vigiou e tentou e encheu o saco dela. E ela não caía na conversa do bicho, mas não por nada. E ele mesmo assim não acreditava que ela era tão especial. Só suspeitava, mas não acreditava, não conseguia acreditar. Não, ela é simples como qualquer outra, ela passa pelas mesmas coisas que o outro. Ela é normal do que qualquer outra, tão miserável quanto os outros. Não conseguia ver porque era uma agente secreta poderosíssima, né? Obediente a Deus, né? Protegida, selada com o sangue de Deus, de Cristo, né? Do seu Filho amado, que desde o ventre materno foi ela que deu para ele, né? Esses elementos humanos foi ela que deu, né? Do sangue dele, o sangue de Maria, o sangue de Jesus, né? Agora, meus filhos e filhas, meu pequeno coração sentiu-se consumido pelo amor, pelos caminhos amorosos da fala divina, e com todo amor aceitei seu mandato, dizendo: Maior Majestade, eu estou aqui em seus braços, dispõe de mim para o que você quiser. Eu também darei a vida, se eu puder. Se tivesse tantas vidas por quantas criaturas lá, eu as disponibilizaria para elas, para trazê-las todas seguras aos seus braços paternos. Oh, aleluia, meu Pai do céu. Oh, Mãe poderosa, Mãe linda, Mãe pura, toda santa, toda imaculada, toda linda, toda bondosa. Mãe do céu, te amo, Mãe. Obrigado, Mãe, por tudo que a senhora faz por nós. Uma mãe que cuida de cada um de nós, que cuida de tudo para nós. Mãe do céu, o que a gente fala da senhora? É louvar a Deus 24 horas por dia, por ter dado essa mãe preciosa para nós. E sem saber que eu tinha que ser a mãe do Verbo Divino, ela nem sabia que ela ia ser a mãe do Verbo Divino. Ela sentiu nela uma dupla maternidade. A maternidade por Deus, de defender os seus justos direitos, né, como defensora de Deus, os justos direitos de Deus, e a maternidade pelas criaturas em colocá-las em segurança. Eu me senti como mãe de todos, a vontade divina que reinou em mim, que não pode fazer obras isoladas, trouxe-me Deus e todas as criaturas de todas as idades para dentro de mim. No meu coração materno senti o meu Deus ter ofendido, que queria ser satisfeito, né, que queria ser, né, reparado, e sentia as criaturas sob o império da justiça divina. Oh, quantas lágrimas eu derramei! Eu queria derrubar minhas lágrimas em cada coração para fazer com que todos sentissem minha maternidade, todo o amor. Eu chorei por você, meus filhos, por todos vocês. Então me escutem, tenham pena das minhas lágrimas, tirem minhas lágrimas para amortecer as suas paixões e fazer com que sua vontade perca a vida. Por favor, aceite meu mandato, isto é, que você sempre faça a vontade de seu Criador. E hoje vamos ler as meditações de Jesus no volume 21. Quem quiser ler as palavras do ponto de meditação do Dom Leonardo, é só entrar lá no nosso blog Maria, no reino da divina vontade.blogspot.com, o 8º dia. Aí lá você tem a meditação, se você quiser ler, né, do Dom Leonardo Maria Pompei. Eu hoje vou fazer um agrado para o meu mestre, para o meu Jesus amado. Ele quer entrar na conversa com Maria aqui, né? Então a gente vai ler um trecho importante, né, do que Jesus resume para nós de uma forma muito maravilhosa. Ele resume para nós esse presente da gente poder refletir sobre o que ele mesmo diz sobre a nossa Mãe do Céu, né, da divina vontade, para a gente poder estar ligado a Jesus também, do mesmo jeito que Maria está, né, nesse mandato que ela recebeu. Então, e aí a gente dá as mãos a Luísa, que foi quem, né, escreveu pra gente esse presente maravilhoso, né? Se não fosse ela, a gente não ia
ter esse presente tão maravilhoso. Aqui ele fala, olha, minha filha, no momento da minha concepção, então liguei novamente o reino da minha vontade divina com a criatura. Era necessário que a divina vontade assumisse domínio absoluto em minha humanidade e tivesse sua vida livre em todos os meus atos, ser capaz de estender seu reino como ela reinava em minha humanidade. Então tudo que fiz, minhas obras, orações, respiração, batimentos cardíacos e sofrimentos, foram laços e nós do reino do meu Fiat com as criaturas. Eu representei o novo Adão, que não apenas tive que dar os remédios para salvá-lo, mas também tive que refazer, devolver o que o velho Adão perdeu à sua descendência. Portanto, era necessário tomar a natureza humana. Então, para tomar a natureza humana, era necessário. Para tomar essa natureza humana, precisava de quem? De Maria. E ela deu o quê? O Fiat para Deus. Tá bom? Para poder... E aí era o mandato dela, a missão dela, né? De ser essa agente de Deus na Terra, para poder a natureza humana de Deus, nosso Jesus, acontecer, para poder salvar a vontade divina, para fechar nela o que a criatura havia perdido e através de mim devolvê-la. Era de justiça que minha vontade divina tivesse uma natureza humana à sua disposição, graças a Maria. Graças a Maria, gente, vocês param de pensar em outra coisa. Não tem outro jeito, não tinha como Deus descer aqui na Terra sem Maria. Por favor, vocês falam isso para vocês mesmos, na mente de vocês, vocês que ainda têm algum problema com Nossa Senhora, porque tem gente que ainda tem algum problema com ela, tá? E que não se opusesse a nada, para poder novamente estender o seu reino entre as criaturas. Então, ele precisava da natureza humana que não se opusesse a nada, para poder novamente estender seu reino entre as criaturas. Muito mais do que a natureza humana havia tirado os seus direitos de reinar, outro era necessário para restaurar seus direitos. Então, do mesmo jeito que foi na natureza humana que a divina vontade perdeu o seu mandato de reinar, era necessário que outra pessoa humana restaurasse os seus direitos. Portanto, a minha vinda à Terra não foi só para a redenção, para estar na cruz e morrer por vocês, não. Mas o primeiro propósito foi formar o reino da minha vontade em minha humanidade para devolvê-lo às criaturas. Se não fosse esse o caso, minha vinda à Terra teria sido uma obra incompleta, nem digna de um Deus que não menos poderia ter restaurado a obra da criação. A ordem que saiu de suas mãos criativas, de nossas mãos criativas, isto é, a nossa vontade teve que reinar. Agora, para poder fazer esses nós que formaram minha humanidade do meu reino com criaturas, para ter validade, vida e conhecimento, era necessário escolher uma criatura, que dando-a para um cargo especial, que tornaria conhecido esse reino da minha vontade. Ligado a ela, nós que formamos a minha vontade, com minha humanidade, capacitando-a a transmitir esses nós do meu reino a outras criaturas. Portanto, estou no fundo de sua alma, Luísa, para manter a vida do Fiat Supremo, para amarrar esses nós e espalhar seu reino sobre você. E falo muito com você a ponto de não ter falado com ninguém até agora. Por isso que ele escolheu Luísa para falar tanto com ela sobre isso. Portanto, tenha cuidado para que seja a melhor coisa, o que é restaurar a ordem da criação entre Criador e criatura. Então, Nossa Senhora, ela fez esse mandato de trazer, Jesus, na natureza humana para cá, de ser essa corredentora, de ser partícipe em toda a obra da redenção com Jesus, de ser canal de Jesus na igreja, para formar a sua igreja. Ela ficou 21 anos com os apóstolos, ditando a ordem de como deveria ser as missas, de como deveria ser a evangelização, e tudo mais, ensinando a catequese da doutrina de Cristo. E não apenas isso, mas foi necessário que eu primeiro escolhesse uma criatura que vivia no Fiat divino, para receber atos universais dela, porque minha vontade é universal, é encontrada em toda parte, não há criatura que não receba a sua vida, que é o que a gente falou ontem. Agora, ao retirar-se
Da minha vontade, o homem rejeitou um bem universal, tirou de Deus a glória, a adoração, o amor universal. Agora, para restaurar esse reino novamente, esses bens universais, Deus quer por direito que primeiro uma criatura que viva neste fit comunique seu ato universal a ela. E como ela ama, adora, glorifica, ora é constituída juntamente com sua própria vontade, amor universal por todos, adoração e glória para cada criatura, em nome de cada criatura, espalhando sua oração como se cada um orasse. Ela orou universalmente. É o que nós vamos fazer se nós formos filhos da divina vontade. Nós vamos orar universalmente para que o reino do divino fit venha entre as criaturas. Nós vamos complementar, nós vamos continuar o que a Luísa começou, o que Deus começou nela, nós vamos continuar. Quando um bem é universal, são necessários atos universais para obtê-lo. E somente em minha vontade são esses atos. Então, vocês imaginam, gente? Eu fico assim encantada, assim, imaginando. Vocês estão imaginando que Deus está convidando vocês a serem? Vocês estão entendendo que Deus está chamando vocês para vocês serem na Terra? Os novos agentes secretos do céu, os novos agentes secretos ocultos, trabalhando universalmente em cada ato que vocês fazem, santificando todos os atos das outras criaturas, vivendo na divina vontade, pedindo o reino do divino fit para vir à terra. E Deus vai proteger vocês com tantos anjos, com tanta proteção. Vocês não têm noção do que Jesus fala que Ele vai fazer com cada um de nós. Que aqueles que aceitarem o dom da divina vontade vão ter a felicidade de 10 mil que não tiveram o dom, que não aceitaram o dom, Porque vai ser por causa que você vai no céu e você vai ter a felicidade no céu de ter sido um agente de Deus na terra, de ter proporcionado a Deus que renovasse, para que acontecesse a renovação da terra. Deus precisa de nós e quer precisar de nós. Ele quer precisar de nós. Ele deseja. É um desejo de Deus. Não é por causa que Ele não precisa, que esse querer de Deus, essa divina vontade que quer usar de nós, que isso não é precisar. É precisar. Porque Ele quer. E é precisar. Então Ele precisa de você. Não fique pensando, não, mas Ele é Deus. Não. Ele precisa de você. Ele quer você, meu irmão, minha irmã. Ele deseja você, do mesmo jeito que desejou a Nossa Senhora, desejou a Luísa, desejou cada um de nós. Ele quer cada um de nós. Nós somos agora esses filhos amados que estamos recebendo esse conteúdo no nosso colo, para a gente meditar, para a gente aprender, para a gente poder dizer sim, você está sendo chamado por Maria, para ser parte do exército desses filhos da divina vontade que vão rezar universalmente, pedindo para que venha o Fiat divino reinar novamente entre nós. Esse é o nosso mandato, essa é a nossa ordem, No 8º dia, Jesus já está dizendo isso para você. No 8º dia dos 31 dias, Jesus já está te convidando, porque a gente não está aqui para perder tempo. A gente está com pressa, e Jesus está com mais pressa que nós ainda. Então, quando um bem universal, são necessários atos universais para obtê-lo, e somente em minha vontade são esses atos. Como você ama nele, seu amor se estende onde quer que esteja. E minha vontade sente o seu amor em todos os lugares. Sente-se seguido em todos os lugares. Então, o que você deseja de Deus, você ama da vontade divina, o que você, você caminha com Deus, você entende o que Deus está fazendo, você segue todos os impulsos da vontade de Deus na terra. Aí você começa a ver os sinais do amor de Deus reinando na nossa direção, em todos os lugares. As coisas que estão acontecendo, tudo que acontece, más ou boas, tudo é Deus, permitindo tudo, E aí você reza, você ora, agradecendo, louvando, toda a glória de Deus agindo, até mesmo as coisas que não são tão agradáveis a ver, mas que é necessário, porque aí Jesus vai falar aqui, que é importante, aquilo que eu falei ontem, ele vai falar aqui, ele vai confirmar para vocês, vamos continuar. Ele ouve seu eco em seu amor, que não pode amar com amor pequeno e finito, mas com amor infinito universal. Então aqui, como você ama nele, esse seu amor se estende, onde quer que esteja. A minha vontade sente o seu amor em todos os lugares, sente-se seguida em todos os lugares. Então sente o primeiro amor em você,
como havia estabelecido que a criatura o amasse desde o início da criação, ele ouve o seu eco, a divina vontade ouve o seu eco em seu amor, que não pode amar com pequeno amor finito, mas com o amor infinito e universal. A divina vontade só ama com amor infinito e universal. Ela sente o primeiro amor de Adão antes de pecar, que não fez nada além de repetir o eco da vontade do seu Criador, e sente-se atraída por esses atos universais que a seguem por toda parte, para vir e reinar novamente no meio das criaturas. Por isso escolhi você, minha filha Luísa, e no meio da sua própria linhagem humana, entre nós aqui, não apenas para manifestar a você o conhecimento, os bens e as maravilhas deste FIT, mas para fazer você, tá vendo? Ele não está querendo só isso, trazer para nós o conhecimento, os bens e as maravilhas do FIT, mas ele quer fazer nós, ela em primeiro lugar e nós em consequência, vivendo na divina vontade com seus atos universais, inclinar minha vontade, que viria a reinar novamente, como no começo da criação entre as criaturas. Então, hoje a divina vontade está reinando e deve reinar se nós a aceitarmos, se nós dermos a vazão para isso, dermos as nossas vontades humanas. Então, esse é o convite. Portanto, lhe dito para unir todos, abraçar todos, para que encontrando todos e tudo em você, como tudo está na minha vontade, você fará um acordo. Eles darão um ao outro beijo da paz, e meu reino será restaurado no meio das criaturas. Então, portanto, é lhe dito para unir todos, abraçar todos. Os atos vão unir todos os demais atos. E quanto mais atos na divina vontade, mais rápido o reino vai se instaurar na terra. Por isso que precisa a quantidade muito grande de pessoas, não tão grande, Eu acredito assim, que uma pessoa na divina vontade, ela tem o poder de abranger uma multidão de pessoas, Então, assim, se tiver uma por cidade, uma por bairro, uma por paróquia, o reino já seria instaurado novamente, Por causa da infinitude do dom, que é muito grande, que abrange todo o lugar onde a pessoa está vivendo, Então, se tiver, igual a Luísa falou, eu gostaria que tivesse alguém, em cada aldeia, em cada paróquia, em cada cidade, rezando as 24 horas da paixão. Porque se tivesse uma pessoa fazendo as 24 horas da paixão em cada lugar, totalmente iria ser reparado a Deus todas as dores, causadas para ele, E ela mesma disse, porque ela recebeu esse entendimento e ela passou isso para nós. Então, é a mesma coisa, é essa realidade da divina vontade. Uma pessoa em cada cidade, uma pessoa em cada bairro, em cada paróquia, já teria esse poder infinito e universal de trazer o reino da divina vontade. Por isso que, quando eu estou aqui divulgando para você, você não precisa ficar preocupado, em divulgar, obrigando as pessoas a isso. Não, você vai convidar, você vai oferecer o conteúdo. Se a pessoa quiser, daí Jesus fala, só vai querer as pessoas que eu quero. Então, ele que vai suscitar no coração de uma pessoa para ela ser um filho da divina vontade. Não é qualquer pessoa, porque tem pessoas que estão tão alienadas que elas não conseguem entrar, não conseguem entrar, nesse entendimento. Aqui está, portanto, a necessidade do conhecimento das maravilhas do meu Filho Supremo, de dispor de criaturas, de as atrair a desejar, querer, suspirar este reino e os bens que nele estão. Aqui a necessidade de você escolher primeiro uma criatura que nele habita com seus atos universais que restaurarão a vontade divina, qual vinculei a administrar minha própria vontade, que são atos divinos e impulsionar o reino do meu Filho para as criaturas. Eu ajo como um rei a quem seu povo se rebelou contra suas leis. O rei, usando o seu poder, aqueles que prendem, aqueles que se exilam, aqueles que tiram o direito de possuir, enfim, todos dão a penalidade com a razão que querem. Agora, a longo prazo, o rei tem compaixão do seu povo, escolhe um de seus ministros mais confiáveis e, abrindo seu coração dolorido, ele lhe diz, eu quero confiar em você. Então, Jesus fez isso, Deus fez isso com Maria, e fez isso com Luísa, com as duas. Maria, principalmente, que é a história dos 31 dias é focada em Maria.
Então, escute, eu decidi dar-lhe o mandato, tá vendo? Aí Jesus falando aqui, ó, eu decidi, a mesma coisa que ele fez com Maria, ele tá falando com a Luísa aqui, gente, a mesma coisa, a mesma conversa ele teve com as duas. Eu quero confiar em você, escute, eu decidi dar-lhe o mandato de que você me lembrará dos pobres exilados da terra, que me expulsará dos prisioneiros, que restaurará o direito de possuir os bens que eles levaram. E se forem fiéis a mim, dobrarão seus bens, sua felicidade. E assim, se o rei fala por muito tempo com esse ministro de confiança, essa ministra, né? Foi 2 ministras de confiança, combinando tudo a ser feito, muito mais do que esta ministra sempre seguia o rei, orando por seu povo. Nossa Senhora, sempre seguia o rei, orando por seu povo, que daria a todos a graça de perdão e reconciliação. Por isso, depois de terem combinado tudo em seus segredos, aí foi combinado tudo, a agente secreta de Deus chama os outros ministros, ordenando que façam as boas novas chegarem até o povo. Aí chama os apóstolos, né? Ela chamou os apóstolos para ordenar que as boas novas chegassem entre o povo, nas prisões, no exílio. Como o rei quer fazer as pazes com eles, ele quer que todos retornem ao lugar desejado por ele, e todo o bem que o rei deseja dar a eles. E quando essas boas novas se espalham, eles desejam, suspiram, organizam-se com seus atos para receber sua liberdade de volta. Então, esses apóstolos foram o de Nossa Senhora, os ministros usados por Maria. E aí a Luísa, ela usa quem? A Luísa também recebeu mandato e ela também precisa de outros ministros. Quem são? Confiáveis a Luísa, que suspiram com ela, que a admiram, que fazem amizade com a Luísa. Quem é? Você, eu. Nós somos os apóstolos da divina vontade. Eu sou apóstola da divina vontade. Sou a ministra que divulga a boa nova do reino da divina vontade. Olha o chamado de Deus para nós. Olha o que está acontecendo na terra agora. O que está acontecendo aqui. Foi exatamente isso que fiz. Porque o que pode ser feito para enfrentar o segredo da dor e do amor de 2 seres que se amam e que amam mesmo bem, não pode ser feito com muitos. A dor e o amor secreto de seu Jesus unido à alma que eu escolho tem tanto poder. A dor e o amor secretos de seu Jesus unidos à alma que eu escolho tem tanto poder. Eu dou e ela impacta o que é preciso. O segredo entre mim e você amadureceu. Os muitos conhecimentos que eu tenho do reino do meu Fiat divino ressuscitou os seus muitos atos nele. O segredo entre mim e você, Luísa, me faz exalar minha dor por tanto tempo e tantos séculos. E com Maria também, mesma coisa. Ó, tudo que ele tá falando aqui é pra Luísa, mas ele teve essa conversa lá nos 31 dias com Nossa Senhora, que é o dia 8 hoje, que a gente tá repetindo. Então não foge. É a mesma coisa. O mandato de Maria e o mandato de Luísa caminham na mesma direção, com a mesma finalidade, né? Honrar a Deus e salvar a humanidade. Ambas duas dão as mãos, como a gente conversou ontem, né? Para fazer esse mandato acontecer. Então, Nossa Senhora está com Luísa de mãos dadas, né? Fazendo continuação desse projeto de Deus, de trazer o reino da divina vontade. Minha filha, minha dor exalada no segredo do coração daqueles que me amam tem a virtude de transformar a justiça em misericórdia. E minha amargura se transforma em doçura. Então, depois que confiei em você, combinando tudo, liguei para os meus ministros, dando ordens para divulgar ao povo minhas boas notícias sobre o meu Fiat Supremo. Seus muito conhecidos, como chamo todos os que vêm ao meu reino. Né, os seus conhecidos, como chamo todos o que vem ao meu reino. É nós, né? Que saem das prisões do exílio da sua vontade. Nós, que tomam posse dos bens perdidos. Que não vivem mais infelizes e escravos da vontade humana. Nós, que estamos dando para Nossa Senhora a vontade humana. Mas felizes e livres na minha vontade divina. E como esse segredo manteve a virtude, né? E como... Nossa, uau, calma aí.
como esse segredo manteve virtude para nos contar as muitas maravilhas e manifestações sobre o Fiat eterno ao coração, revelar esse longo segredo fará uma brecha no povo, uma abertura no povo, que surpresos, eles mesmos orarão com suspiros que meu reino venha, que porá fim a todos os seus males. Aí ele fala sobre confirmando o que eu falei ontem, aqui ó. Vou voltar aqui. Que saem das prisões, do exílio de sua vontade, que tomem posse dos bens perdidos, que não vivem mais infelizes escravos da vontade humana, né? Que é o que eu falei ontem, né? Que a maldade está tomando conta, né? Mas felizes e livres na vontade divina. E como esse segredo manteve a virtude de nos contar as muitas maravilhas e manifestações sobre o Fiat eterno ao coração, revelar esse nosso longo segredo fará uma brecha no povo, que surpresos eles mesmos orarão com suspiros que meu reino venha, que porá fim a todos os seus males. É o que eu falei ontem. Se as pessoas começarem a saber da divina vontade, sabendo o que é a divina vontade, elas vão olhar em direção dessa maldade toda que está acontecendo na Terra, né, nesse exílio que estão, nessa prisão nojenta que elas estão dos vícios, das paixões, elas vão perceber que não leva a lugar nenhum e vão pedir o reino da divina vontade com a gente. Nós somos os primeiros, e os primeiros são os divulgadores. No Brasil, não tem ninguém. Somos nós, os primeiros. No Brasil, não tem ninguém que está com o livro do céu na mão, falando aqui, vamos conhecer, vamos explicar como que é. Ninguém. Desculpa, século XXI, vocês não estão fazendo a missão. Explicando claramente para todo mundo. A gente é inteligente, a gente não aceita a divina vontade na minha vontade somente, assim. Não é simples assim. Só ouvir divina vontade ajuda, dá uma pista. Dá uma pista. Vocês estão dando, tipo assim, dá a intenção. Eu sei que Deus está usando vocês para, tipo, dar uma luz, assim. Ela tá falando aquilo lá que o século XXI tá falando. Então é verdade, o padre tá falando, a Aline tá falando. Lá, o padre tá falando. É tipo uma retaguarda, sabe? Mas precisa mais, eu creio que precisa mais. Precisa mais. Uma televisão, né? Que tem esse mandato de poder falar em nome de Deus, né? Tinha que estar falando mais, tinha que pegar esses, né? Para fazer igual o Eclésia, não tem Eclésia? Os padres lá falando lá no programa Eclésia de vocês? Então, falta o padre que vai falar sobre a divina vontade, igual o Salvador Tomasini fala lá no México. Tem bastante coisa na internet do Salvador Tomasini falando muito sobre isso, bastante sobre a divina vontade, né? E aqui não tem ninguém para falar pra gente. Eu não entendo mexicano, eu não entendo a língua mexicana, espanhol, eu não entendo nada que ele fala direito, só um pouquinho. Então, a gente precisa, nós somos um povo simples, precisamos ouvir em português. Cadê vocês? Né? Vocês têm tudo à disposição de vocês, mas está muito pouco, está muito fraco. Desculpa, os vídeos que vocês estão fazendo estão muito pouco. Né? Teve que chamar pessoas importadas para falar da divina vontade. Vergonha isso. Né? Chamar uma pessoa importada para vir, e a pessoa que vem importada, ela não consegue rapidinho falar tudo que tem que falar. Nossa, não dá, é muito estudo, são 36 volumes de entendimento. A gente precisa entender o porquê, para quê, como foi, da onde. Jesus, ele fez tudo isso, ele mandou 36 volumes explicando porquê, da onde que veio, porquê Jesus, Deus, explicando tudo. É porque a gente precisa. Se não precisasse a gente saber tudo isso, ele não tinha permitido que a Luísa escrevesse tanto, né? Ele não ia ter feito perder tanto tempo assim, né, coitada. 80 e tantos anos escrevendo. 81 anos escrevendo. Quase. Não foi tudo isso, mas quase. Uma boa parte da sua vida, 60 e poucos anos, escrevendo sem parar. Né? É judiação. Vocês não acham que é falta de respeito? Uma pessoa que fez tanto, que foi usada por Deus, que deu tudo, e não quer, a gente não vai dar atenção para tudo isso? Eu acho errado. E muito mais contra Deus. Muito mais. Então, assim, as outras canais de televisão, como que eu penso, gente? Eu penso assim, olha como que eu penso o meu canal aqui que eu tenho no YouTube. Os outros canais já falam de aparição de Nossa Senhora, já rezam terço, já fazem aquilo, eu não faço nada disso. O que eu faço? Eu foco. Divina vontade. Divina vontade, livro do céu. Porque ninguém tá falando isso, gente. Ninguém tá falando sobre o que eu tô falando. Então eu falo assim, eu não vou perder meu tempo fazendo uma coisa que todo mundo já faz. Repete a mesma coisa em todos os canais. Aparições de Nossa Senhora para lá.
Missa para cá, oração do texto para cá, rosário para lá, né? Tratado de verdadeira devoção para cá. Então já tem muita gente falando de outras coisas, todas importantes. Mas da divina vontade, que é a mais importante de todas, não tem que falar, é a mais importante de todas, é continuação da redenção, é o momento agora, é para a divina vontade, ninguém fala. Só uma pequenininha chamada Aparecidinha dos Santos. Pelo amor de Deus, é muito triste um negócio desse. Daí eu coloco lá, hashtag divina vontade. Tem conteúdo do século XXI. Mas tem alguma coisa do livro do céu? Quase nada. Não adianta ter um grupinho de WhatsApp e eles colocar algumas coisinhas de vez em quando. Eu tô no grupo de WhatsApp deles, é muito pouco. Tem um aplicativo da divina vontade, não tem nada no livro do céu. O que Jesus... Eu tô criticando o nome de Jesus Cristo. Desculpa aí. Com certeza é ele falando pela minha boca. Ó, tá pouco. Faz mais. Vocês são um monte de padre aí. Tem como vocês publicar material, escrever livro, fazer programas, rezar missas na divina vontade, pedindo nas orações da divina vontade. Tem um monte de coisa que vocês podem fazer. Rezar terça da divina vontade. Tudo com Maria junto. As orações, fazer os 31 dias com Maria direitinho, rezando o dia inteiro sobre isso, fazendo momentos de fazer os 31 dias em comunidade, com o povo, rezando, explicando, meditando, refletindo. Cadê? Não tem ninguém fazendo. É muito grave, meu Pai do céu. Eu acho gravíssimo. Ah, Aline, mas você acha que você não é muito apertada? Eles vão falar pra você que você é muito apavorada. Será? 73 anos. Até a Luísa tá preocupada aqui. E agora? Daí tem um trecho aqui da Luísa no volume 21, tá preocupada com a missão dela ficar para trás, ninguém dá atenção. Ela mesma tá preocupada, falando com Jesus, e agora, Jesus? O que vai acontecer? Ela, aqui no próximo dia 19 de março de 1927, a preocupação. Eu estava preocupada com a saúde do reverendo padre Aníbal de França. As cartas enviadas para mim eram quase alarmantes. Pensei no destino dos meus escritos. Por quê? Porque você, Jesus, teve tanto interesse em trazer todos eles. Onde eles acabariam? Então, gente, é muito grave, Alizinho. Ela vem conversando com Jesus. Se nosso Senhor, o levou com ele na pátria celestial, se nosso Senhor levar o padre Aníbal embora, então a nossa missão para a publicação do conhecimento sobre o FIT seria infrutífero. Porque podemos dizer que nada foi feito ainda, no máximo podemos dizer um começo, a vontade que ele deseja publicar. Mas realizar um trabalho com este tempo, quem sabe quanto tempo leva? Até hoje, 73 anos, não foi publicado para o mundo inteiro ainda. E quanto ao padre, se no princípio Jesus o levar com ele, será uma missão infrutífera, assim também será para mim, se tiver sorte de ir também à terra natal, se ela morrer. Qual será o resultado da minha missão? Ter me sacrificado tanto, passar noites inteiras escrevendo, até os muitos interesses de Jesus seriam infrutíferos, porque um bem, ele mesmo disse, então produz seus frutos quando é conhecido. Quando é conhecido, olha só, ela mesma completando aqui o que ele fala, que um bem produz os seus frutos quando ele é conhecido. Portanto, se esses escritos não forem conhecidos, permanecerão frutos ocultos, sem que ninguém receba o bem que eles contêm. Olha, gente, que grave, gente. É muito grave, gente. Eu fico triste. Agora, enquanto eu pensava isso, meu doce Jesus, ele se mudou para o meu interior e me disse, minha filha, que teve uma missão e acabou de lançar o começo e não fez todo o curso de sua missão, e ao mais bonito eu levo ao céu. Continuará sua missão lá de cima, porque trará ao fundo de sua alma o depósito do bem do conhecimento que adquiriu na vida. E no céu entenderá mais claramente, compreendendo o grande bem do conhecimento do Supremo Fit, orará, intercederá, fará com que todo o céu saiba que eles se reconheciam na terra, implorará uma luz mais clara àqueles que terão que lidar com isso. Então, é essa luz que vem para mim. É essa luz mais clara. Vem para mim. Eu que choro, eu que rezo, eu que sofro, por causa que eu quero muito, muito levar esse bem para ser conhecido pelas pessoas. E eu peço, meus irmãos, compartilhem com as pessoas. Eu sei que as pessoas nem todas vão dar atenção, mas falem disso, rezem isso, façam orações à divina vontade,
vocês vão pedir para Deus, né, mandar mais anjos do céu que vão fazer essas luzes cair sobre a terra, sobre muitos de nós, e todos vamos conseguir, de mãos dadas, fazer esse reino da divina vontade descer logo a nós. E todo esse conhecimento do livro do céu é necessário. Sem isso a gente não vai trazer o bem que esses conteúdos contêm do Fiat divino. Então a gente precisa. Aí ele continua: muito mais do que qualquer conhecimento sobre a minha vontade, trará a ele mais glória e maior felicidade. Como eles se conhecem da terra, aquela alma no céu será duplicada em glória e felicidade, porque será o cumprimento de sua missão que ele realizou em sua vontade de fazer. E é certo que, como fez na terra, recebe o fruto de sua missão no céu. Então eu disse a ele: depressa. Eu lhe preocupei tanto que não foi desperdiçado o tempo, porque queria não apenas o começo, mas a maior parte do tempo publicar o conhecimento do Fiat Eterno. O padre Aníbal de França, ele conseguiu publicar 19 volumes do livro do céu. Ele publicou na Itália, né? Porque ele pelo menos fez o começo, faltou o restante, mas ele fez o começo. Então, porque Deus colocou a preocupação, né, para que não fosse desperdiçado o tempo. E aí o padre Aníbal, graças a Deus, né, ele sendo fundador de uma comunidade, ele pôde pedir, né, para os seus filhos fazerem por ele, né, por causa que eles obedeciam tudo que ele pedia. Graças a Deus ele era um fundador de uma comunidade, de uma casa, uma fraternidade de religiosos e religiosas. Graças a Deus, Deus escolheu a pessoa certa, né? Em vez disso, aqueles que cumpriram sua missão na terra podem dizer: minha missão terminou. Até então, não. Ele diz: mas quem não conseguiu terminar, né, quem terminou, amém. Mas quem não conseguiu terminar deve continuar do céu. Então, para você, sua missão é muito longa. A missão da Luísa é muito longa. Ela continua essa missão e nem você pode realizá-la na terra, até que todo conhecimento seja conhecido e o reino da vontade divina não seja conhecido na terra. Até que todo conhecimento seja conhecido e o reino da divina não seja conhecido na terra, você ainda vai completar a sua missão, né? Não se pode dizer que a sua missão terminou. No céu você terá muito o que fazer. Minha vontade, que a manteve na terra ocupada por seu reino, não a deixará sem trabalhar junto com ele no céu, né? Com ela no céu. A divina vontade no céu reina lá e trabalha para poder a gente aqui na terra continuar o trabalho, né? Sempre manterá em sua companhia. Então, tudo que você faz é descer do céu à terra para ajudar a estabelecer meu reino com dignidade, honra e glória. Então, a Luísa está aqui do meu lado. Está aqui do meu lado, iluminando a minha mente, junto com Jesus, o Espírito Santo, Nossa Senhora, né, me ajudando a falar desse dom maravilhoso, né? Eu creio de todo o meu coração que eles estão aqui comigo, principalmente a Luísa. Seja bem-vinda, Luísa. Sempre fique aqui à vontade na minha casa, que é a casa de Jesus misericordioso, de Maria Santíssima. É o lugar onde o Senhor reina, o meu coração, o meu coração é o reino do Senhor. É o reino da divina vontade que reina acima de qualquer vontade minha humana que ainda possa estar impregnada em mim. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, eu vou ser cada vez mais livre da minha vontade humana e farei a vontade divina conhecida sobre toda a terra, enquanto eu estiver viva, principalmente no Brasil e nos lugares onde a língua portuguesa é falada. Em nome de Jesus, não sei falar outra língua, mas eu sei falar essa única, a qual o Senhor me deu para poder levar essa mensagem para muitas pessoas que falam a língua portuguesa. Obrigado, meu Deus, obrigado. Isso será de grande satisfação, felicidade e glória ao ver sua pequenez, que unida à minha vontade, transportou o céu para a terra e a terra para o céu. Feliz maior que você não poderia receber, muito mais do que você verá a glória de seu Criador completada por suas criaturas. A ordem restaurada, toda a criação com todo o seu esplendor, homem, nossa querida joia em seu lugar de honra, qual será o nosso, seu maior contentamento, a glória suprema e a felicidade sem fim em ver realizado o propósito da criação? Não lhe daremos o nome de Redentora de nossa vontade, constituindo você mãe de todos os filhos do nosso Fiat. Você não está feliz? Por isso que ela é nossa mãe, a Luísa também é nossa mãe, do mesmo jeito que Maria é. E aí tem um trecho que fala de Nossa Senhora aqui, pra gente poder terminar, que é muito lindo. Vamos lá aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho.
Aqui tem uma parte muito importante. Minha filha, eu e as figuras maiores do Antigo Testamento, enquanto figuras de sombreamento do futuro Messias juntaram os presentes, as figuras os simbolizaram todos os presentes que teriam possuído os filhos do Supremo Fiat. Adão era a imagem verdadeira e perfeita quando ele foi criado dos meus filhos do reino. Abraão era um símbolo dos privilégios, do heroísmo dos filhos da minha vontade. E quando chamei Abraão para uma terra prometida que fluía leite e mel, tornando o dono daquela terra uma terra tão fértil que era invejável e cobiçada por todas as outras nações, tudo era um símbolo do que eu faria aos filhos da minha vontade. Jacó era outro símbolo deles, que ao descender dele as 12 tribos de Israel, o futuro Redentor nasceria dentre elas, que tiveram que redar o nó do reino do Divino Fiat aos meus filhos. José era um símbolo do domínio que os filhos da minha vontade teriam, e com isso não passou fome, e muitos povos, e também os seus irmãos ingratos, os filhos do Divino Fiat terão domínio e farão com que as pessoas que pedem o pão da minha vontade não pereçam. Moisés era uma figura de poder, Sansão, símbolo da fortaleza dos filhos da minha vontade. Davi simbolizava o reinado deles. Todos os profetas simbolizavam as graças, as comunicações, as intimidades com Deus, que mais do que eles povoariam entre os filhos do Divino Fiat. Veja, todos esses eram símbolos, figuras dos filhos da Divina Vontade. Como será a vida desses símbolos? Depois de tudo isso, veio... Olha ele falando de Nossa Senhora. Depois de tudo isso, veio a Senhora Celestial, a Imperatriz Soberana, a Imaculada Conceição, a Impecável, minha mãe. Ele falando assim, ai que lindo. Depois de todos eles, veio a Senhora Celestial, a Imperatriz Soberana, a Imaculada Conceição, a Impecável, minha mãe. Não era um símbolo ou uma figura, era a realidade, a verdadeira vida, a primeira filha privilegiada da minha vontade. E eu olhei para ela, na Rainha do Céu, as gerações dos filhos do meu reino. Foi a primeira criatura incomparável que possui intacta a vida da vontade suprema. E, portanto, mereceu conceber a palavra eterna no seu ventre e amadurecer em seu coração materno a geração dos filhos do Fiat eterno. Então, a minha própria vida, na qual o reino foi estabelecido, que esses filhos felizes deveriam possuir. Por tudo isso, você pode entender que tudo que Deus fez desde o início da criação do mundo e o que Ele faz e fará, seu principal objetivo é formar o reino de sua vontade no meio das criaturas. Esses são todos os nossos objetivos, essa é a nossa vontade, e essas crianças receberão todos os nossos bens, nossas prerrogativas, nossa semelhança. É aquilo que eu falei ontem, está tudo confirmado aqui. E se eu te chamo para seguir todos os atos que minha vontade fez, tanto na criação do universo, quanto nas gerações das criaturas, sem excluir aqueles que eu fiz na minha Mãe Celestial, ou aqueles que fiz na minha própria vida, é para centralizar todos os atos da divina vontade em você. Dê a eles um presente para trazer consigo, todos juntos, os bens que uma vontade divina pode possuir, para poder formar com dignidade, honra e glória o reino do Fiat eterno. Portanto, tenha cuidado em seguir a minha vontade. Então, como na ordem natural, quem cai de um ponto muito alto ou perece completamente ou permanece tão desgastado, deformado, que lhe é impossível recuperar seu estado primário de saúde, beleza, altura, continuará sendo o pobre homem aleijado, curvado e coxo, e este é o Pai. A geração dos aleijados, cegos, corcundas e coxos sairá dele. Assim, na ordem sobrenatural, Adão caiu de um ponto muito alto. Ele havia sido colocado por seu Criador num ponto tão alto que ultrapassava a altura do céu, das estrelas, do sol, vivendo em minha vontade. Ele viveu acima de tudo no próprio Deus. Vê então de onde Adão caiu? Do alto de onde ele caiu foi um milagre que ele não morreu completamente, não pereceu completamente ao cair. Imagina Adão caindo, né? Uma pessoa caindo de um prédio muito alto, muito alto. Foi o que aconteceu com ele. Mas se ele não pereceu, o golpe que recebeu foi tão forte que não ficar aleijado era inevitável.
né, que ficar aleijado era inevitável, esmagado, deformado em sua rara beleza. Ele permaneceu esmagado em todos os bens, dolorido em operar, atordoado em seu intelecto. Uma febre constante o debilitou, e ao enfraquecer todas as suas virtudes, ele não sentia mais força, e não sabia mais o que era dominação. O caráter mais bonito do homem, o domínio de si mesmo, desapareceu e as paixões assumiram o poder de tiranizá-lo, deixá-lo inquieto e triste. Como ele era o pai de chefe das gerações, a família aleijada saiu. Acredita-se que não fazer minha vontade é algo do nada? Ao contrário, é a ruína total da criatura. E quantos atos próprios ela comete, muitas vezes aumenta seus males, sua ruína e escava mais o abismo profundo onde vai cair. Então, a gente fala de uma coisa bonita e fala de uma coisa feia. Por que eu preciso terminar assim? Por que a nossa meditação precisa terminar assim? Para você hoje decidir dar a sua vontade humana, que é terrível, que escava um abismo mais profundo onde você vai cair se você continuar indo nessa direção. Então, para hoje, redivina a vontade, reina na minha vontade, né? E qual é a vontade de Deus hoje para você? Reze essas orações, né? Foca no conhecimento da divina vontade, né? Reze de todo o coração. Se você quer começar a ler o livro do volume 1, desde já, do livro do céu, você vai escrever Livro do Céu, volume 1, o número. Livro do Céu, volume 1, número. O 1 é número, só o 1 é número, tá? Livro do Céu, volume 1.blogspot.com. Aí você começa a ler os livros do céu a partir de hoje mesmo, tá bom? E aí vai dedicando, vai entendendo. E à medida que você vai entendendo, é fácil, a divina vontade vai tomando forma em você, tá? Então, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.